Vamos lá, meus irmãos. Nosso primeiro dia aqui de homilética. Agora, segundo bloco. Pastor Johnny tinha feito uma pergunta. Faça novamente a pergunta, pastor. Pois não. As pregações do Charles Spurgeon eram lidas ou eram espontâneas? Nos dias de Spurgeon, era muito comum os pregadores lerem os seus sermões. Lerem. Então, Spurgeon, via de regra, vou pegar aqui esse livro, até mandei encadernar. O melhor de Spurgeon. Sermões de Spurgeon, da editora Luz e Vida. É um livro maravilhoso. A maioria das mensagens, Spurgeon, ele escrevia antes de pregar. Quando você lê o seu sermão, vocês vão notar que ele não fica preso nas estruturas, introdução. Por exemplo, eu tenho aqui um livro, seria os esboços de Spurgeon. Spurgeon, esboços bíblicos, do Gênesis ao Apocalipse. Aqui são esboços de Spurgeon, da Edições Shed. No entanto, quando você pega o sermão de Spurgeon, é praticamente como um livro, literalmente um livro, onde ele começa falando e ele continua discorrendo sobre cada tema. Agora, olha que interessante, pastor Johnny. Spurgeon, ele era uma pessoa muito, mas muito competente e muito brilhante. A competência de Spurgeon era tão grande e ele se tornou uma pessoa tão extraordinária na arte de pregar, que ele também pregava espontaneamente. Como identificamos um sermão de Spurgeon que era espontâneo de um sermão de Spurgeon que ele tinha escrito ou que ele tinha, pelo menos, feito esboço? É bem simples. Sabe qual que é a dedução que chegamos? Porque Spurgeon tinha como hábito de, no início da sua mensagem, já mencionar os pontos que ele iria tratar. Quando você começa a ler as obras de Spurgeon, na grande maioria das mensagens de Spurgeon, ele começava dizendo e dando uma síntese do que ele ia tratar. Então, por exemplo, se o sermão de Spurgeon tinha 4 pontos, ele já iria falar sobre aqueles 4 pontos logo na introdução. Se Spurgeon não mencionasse as suas divisões na introdução, é porque era um sermão mais espontâneo que ele estava pregando ali. O que isso demonstra para nós? E a gente lendo Spurgeon, a grande maioria das mensagens de Spurgeon, ele já estrutura dessa forma. Ou seja, ele escrevia os seus sermões e ele, pelo menos quando ia pregar, se ele não tinha todo o seu sermão escrito, ele tinha pelo menos o esboço, ou seja, os assuntos principais pelo qual ele falava. Agora, pelo que eu estudei de Spurgeon, ele tinha o seu assunto bem muito preparado, mas ele não ficava preso ao esboço propriamente dito. Alguns estudiosos vão dizer que quem tomava nota com muita precisão dos esboços de Spurgeon era a sua própria esposa. Além do que ele fazia, ela ainda tomava nota. E depois, quem imprimia e vendia ou divulgava era a esposa de Spurgeon. Por isso que Spurgeon também teve um alcance tão grande. Além da sua competência como orador, que era brilhante, imagine você, pastor Johnny, você faz a sua lição de casa, pega o seu sermão, digita ele todinho, vai para o púlpito e prega, e vem a sua esposa logo na sequência e ainda dá alguns acréscimos e acrescenta algumas coisas que você não fez. Então, Spurgeon, segundo alguns
eu já ouvi essa informação, era a esposa dele que pegava e dava essa refinada no esboço e divulgava. Então, as mensagens de Spurgeon eram muito, vamos dizer assim, após o sermão dele, tinha ainda essa perpetuidade, porque as pessoas tinham ainda, vamos dizer assim, tinham o acesso de, esse daqui é o esboço de hoje, ia passando de um para o outro, entendeu? E aí se popularizou muito. Agora, isso tudo era fruto do quê? Era fruto da dedicação dele e da maneira em que ele se apresentava, porque você tem que lembrar que uma coisa é o sermão escrito, outra coisa é a maneira em que você fala. Só para você ter uma ideia, chegaram para George Whitefield, certa ocasião, um repórter, e perguntou assim para ele: eu posso escrever os seus sermões? Aí George Whitefield disse assim: tá bom, pode, claro. Eu só não sei como que você colocará nas páginas os raios, os trovões, os vulcões em erupção, o choro. Eu não sei como você vai colocar tudo isso, porque George Whitefield ele era esse pregador é, é, brilhante. Ele conseguia ter uma presença de palco extraordinária. Então, olha só, quando a gente pega e lê um sermão de George Whitefield, a gente não tem noção do que era George Whitefield pregando. Só para vocês terem uma ideia, alguns historiadores vão falar que ele pregava, muitas vezes, por uma plateia de 5.000 pessoas, eram 5.000 pessoas chorando. De tamanho impacto. Então, imagine uma cena como essa, um pregador naqueles dias que na sua palavra, e aí você tem que lembrar de outro detalhe, eles não tinham microfonia. Aqui eram dias, irmãos, em que era a voz do profeta, era a voz do pregador. Tanto é que para Spurgeon, uma pessoa que não tinha pulmões, ele chama de pulmões cheios, né? Ou ele não falava com uma voz, ele não servia para ser um pregador. Uma das características de Spurgeon, uma das qualificações, ou melhor dizendo, para Spurgeon, para a pessoa ser um pastor, ele tinha que ter uma boa voz. Porque como que ele ia pregar a uma comunidade de 100 pessoas se ele não tinha uma voz? Ele podia ser um professor, não um pastor. Interessante, né? Hoje, pela microfonia que temos, esse problema foi resolvido. Então, uma pessoa que tem uma voz fraca... Por exemplo, irmãos, vocês já viram o Dr. Shedd pregando? O Sr. Shedd? Já. Os estudos que passamos para vocês. Exato. Ele é um mestre. Sim. Mas o Dr. Shedd pregando, quem cantava no Dr. Shedd era o quê? Era o conteúdo do Shedd. Mas não era a oratória do Shedd. A oratória do Shedd é uma oratória normal. Sejamos honestos. Se a gente pega a oratória do Shedd, pega a oratória do Ernesto Nini, eu fico com o Ernesto Nini. Não é porque eu sou batista de origem batista avivada, porque o Ernesto Nini, ele é vibrante, ele é firme, entendeu? O Shedd é um mestre ensinando. Interessante, né? Mas o que fascina no Shedd? O conteúdo. Hoje temos a microfonia. Agora imagine o Shedd há 300 anos atrás. Ele não ia ter tanto alcance quanto o Ernesto Nini, o vozeirão. Uma voz firme, peitos que falam alto à multidão. É claro que o Dr. Shedd, é óbvio, pelo zelo dele, ele iria desenvolver isso. Ele iria. Mas ele não precisou por causa do microfone. Interessante, né? Hoje, pode ver, o pregador contemporâneo, ele não precisa ter uma voz de trovão. Pode ter, mas se ele tiver uma voz tranquila, o microfone resolveu tudo isso. Né? Então, voltando aqui. O Spurgeon também, ele era uma pessoa que ele era muito estudado e muito inteligente. Então, possivelmente, ele decorava o sermão. E na hora que ele ia pregar, já estava feito. No entanto, a sua esposa, além de tudo, melhorava. Então, pensem nisso. Olha que riqueza, que beleza, que grandeza que eram as mensagens dele. Jonathan Edwards, vocês vão aprender bastante sobre alguns detalhes
quando nós estivermos estudando História dos Avivamentos. Jonathan Edwards, aquele grande homem de Deus que, por meio daquele sermão poderoso, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Lembram desse sermão? Já ouviram? Já ouviram falar de Jonathan Edwards? Já tem até, eu tenho esse livro. Sim. Também. Ótimo. Como que Jonathan Edwards pregava? Literalmente lendo o seu sermão. Ele nem olhava para o púlpito, ele ia lendo. Muitos pastores da antiguidade faziam isso. É uma forma. Durante essas aulas, vocês vão ver que existem vários estilos de nós desenvolvermos a nossa oratória. Não existe uma regra, existem estilos. Cada pregador tem que descobrir qual é o estilo que ele se adequa e se ajusta. Quando eu falei de Spurgeon, irmãos, eu não quis dizer que Spurgeon não se preparava, não é isso. Ele se preparava, mas ele também, além disso, ele também usava da espontaneidade, ele usava da arte, todos eles usavam disso. No entanto, é consenso que todos eles se preparavam muito. E na hora da exposição se entregavam nas mãos de Deus para que o Espírito Santo de Deus os conduzisse naquele momento de explanação. Tá bom? Então, assim, dizer exatamente como eu não sou especialista de Spurgeon, de Whitefield, de Jonathan Edwards, mas foi isso que eu aprendi, tá, pastor Johnny? Foi isso que eu aprendi. Obrigado. E, de fato, uma coisa eu sei, todo o zelo que tivermos com a preparação de um sermão, lembrem disso, Deus sempre nos honrará na hora da entrega. Mais para frente, quando nós falarmos sobre os estilos que cada um de nós temos que desenvolver, vocês vão entender uma coisa. Nós precisamos descobrir o jeito que cada um se sente mais seguro. Não há uma forma, não há um formato. Quem sabe vocês vão ler o sermão de vocês. Eu, por exemplo, disse há pouco que eu sou de uma natureza espontânea. A minha natureza é espontânea. E por ser espontâneo é ótimo e é terrível. É ótimo por quê? Porque eu fico livre na minha espontaneidade. Mas é terrível por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Então há uma tensão. E tem vezes que eu até me enrolo em algumas coisas, porque eu entro por uma direita, uma esquerda que não estava dentro do assunto, e se eu não tomar cuidado, eu me perco. Então, mas eu me descobri dentro dessa certa espontaneidade. Agora, o que me faz ir seguro na minha espontaneidade é a minha lição de casa. Vou dar um exemplo para vocês aqui fresquinho. Eu vou dar um exemplo rapidinho, só para vocês terem uma noção. Vou abrir aqui o Google Drive da minha última mensagem de domingo agora. Só um breve resumo. Olha que interessante. Eu escrevo o meu sermão, tudo que eu irei tratar. Subo para o púlpito com o meu sermão. E eu deixo ele ali apenas como um guia para que eu possa ser conduzido. No entanto, eu não fico 100% preso a ele. Por quê? Porque eu sei que coisas podem acontecer naquele momento da nossa entrega. Está demorando um pouco a abrir aqui. Não sei o que aconteceu. Depois eu mostro então para vocês, tá? Senão vai ficar... Depois eu mostro. Quando chegar nesse ponto, eu falo para vocês, tá bom? Mas respondeu, pastor Johnny? Sem dúvida. Deixa eu só fazer um comentário aqui que vai ser muito importante nessa aula, irmãos. Esse livro de Spurgeon, por exemplo, aqui, ó. Spurgeon, Esboços Bíblicos, do Gênesis ao Apocalipse. Se vocês me perguntarem quantas vezes eu pesquisei nesse livro para eu poder pregar, eu confesso para vocês que foram pouquíssimas vezes. Por exemplo, por que foram poucas vezes? Porque, deixa eu ensinar uma coisa. Um esboço de Spurgeon, peguei aqui aleatoriamente, ó, o sermão 123, Mensagem do Batista.
João 1, 29. É uma mensagem que tem 1 ponto, 2, 3. Começo, meio e fim. 1,5 páginas. Por que eu tomo o maior cuidado de não ficar me baseando em esboços de pregadores? Porque isso vicia, irmãos. Isso vicia. Chega uma hora que a gente vai pregar que você pega o esboço do Spurgeon, o esboço do pregador tal, o esboço. Você fica copiando o esboço dos outros e você não faz o seu próprio esboço. O esboço ele é útil para você usar como uma ferramenta de trabalho, ou como um estudo, ou como uma comparação, ou para enriquecer o seu sermão. Mas se você ficar seguindo o esboço sempre do outro, você não desenvolve os seus próprios esboços. E quem não desenvolve o seu próprio esboço fica sempre na dependência do outro. No dia que sumir o livro de esboço de alguém, você está perdido. Porque aí você não prega. Está entendendo? Quem vive em função do esboço do outro. Então, o esboço, ao mesmo tempo que ele pode auxiliar a nós, ele pode ser uma ferramenta de vícios. Tem muitos livros de esboço que são bons. Por quê, irmãos? Quando você pega, por exemplo, esses sermões para o ano inteiro aqui, de Joá Caetano, olha só que título lindo. O perigoso namoro de Sansão. É um título muito interessante. Resultados da desobediência, a brincadeira perigosa do pecado, o namoro segundo Deus. Ou seja, é um título que pode ser útil numa mensagem para jovem, no estudo bíblico. Mas quando eu fico pegando esboços dos outros, eu não vou buscar em Deus o que Deus quer se comunicar com o meu rebanho. E é isso que é o mais importante. Vou dar um exemplo para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu fui convidado agora para pregar da ordenação do pastor Nildo. Inclusive, já fica até aqui o convite para vocês. O professor Nildo, que deu aula no nosso seminário, ele vai ser ordenado agora em novembro. E ele me chamou para ser o orador dele, culto lá. E eu estou preparando já uma mensagem para o culto dele desde quando eu fui convidado. Eu recebi o convite e já começo a orar. Senhor, o que o Senhor quer falar com eles? Deus está me conduzindo para uma inspiração que eu estou curtindo muito. Uma coisa nova para mim. Porque eu já preguei em várias ordenações de vários pastores. E não é porque eu preguei em várias ordenações de vários pastores que eu uso a mesma mensagem. Porque aquela mensagem foi para aquela igreja, para aqueles pastores. Essa mensagem é para esse pastor, para essa igreja, para esse contexto. E o pastor Raimundo tem o dever de se debruçar em Deus, em oração, diante de Deus, recebendo uma palavra para aquele povo. Ou seja, olha que interessante, é o meu desafio, é o meu tempo. Assim como eu fui honrado pelo convite, eu tenho que valorizar esse convite. E tenho que buscar em Deus uma direção de Deus do que Deus quer falar para eles lá. Estão entendendo, irmãos? Olha como isso é nobre e como isso é desafiador. Agora, isso é maravilhoso e terrível. É maravilhoso por quê? Porque Deus já começou a falar comigo. E é terrível por quê? Porque muitas vezes você está orando e não vem nada. Você está orando e não vem nada. Aí você fica desesperado, porque é uma festa. E aí, é terrível. Aí, pastor, aí tem hora que a gente tem que pegar um esboço. Pode ser que precise. A gente tem que ser humilde, falar, meu Deus, não veio nada. O que está acontecendo comigo? Está faltando espiritualidade? Está faltando comunhão com Deus? Está faltando o quê? Ou está faltando tempo? Entendeu, irmãos? É por isso que a homilética ela é muito mais do que uma estrutura, do que seguir bons pregadores. Sejamos honestos, irmãos. Você vê uma mensagem de um grande pregador. Pregar a mensagem de um grande pregador é fácil ou não é? Mas eu não me sinto encorajado, sabia? Quando eu ouço assim, eu fico com, sei lá. Glória a Deus, pastor. É porque você não foi treinado assim. Entendeu? Que se você tivesse sido treinado assim, você falaria a coisa mais fácil, porque você já pega. Pensa assim, A estrutura está pronta, está né? pronta. É. Então você já melhora sobre o que já é bom. Já foi uma benção. Você só pega e Ctrl+C, Ctrl+V. Ainda você dá até a sua característica. Ou seja,
é bom, mas ele acaba sendo viciante. Porque você não recebe uma frase, você não recebe uma ilustração, você não gasta tempo de intimidade com Deus. Por exemplo, para mim está sendo maravilhoso esse insight que Deus está me dando, porque alguma coisa está acontecendo de novo desde o dia do convite. E eu estou curtindo isso, porque eu não sei o que vai dar, mas eu sei de uma coisa. Eu vou fazer o meu melhor para presentear aquele colega, aquela igreja, aqueles pastores e aquelas pessoas. Eu vou me esmerilhar até aquele dia. E eu espero que Deus me use. Então percebam que essa é a minha demonstração de gratidão a Deus, em primeiro lugar, pelo dom de ser pastor, a honra que Deus me deu de poder ser o orador de um dia de um colega, juntamente com muitos outros colegas, muitas outras igrejas. Ou seja, é muito nobre. Quanto que vale tudo isso? Vale muito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar muito zelo para isso. Pastor, mas o senhor já teve... Quantas vezes o senhor já pregou? Já preguei muitas vezes em muitas ordenações de pastores. Eu poderia pegar a minha melhor mensagem e copiar lá. Com certeza eles não saberiam. Por quê? Porque eu preguei lá longe, em outro lugar, entendeu? Mas eu sei que, de repente, pode ser que eu faça isso? Pode. A gente vai chegar... Irmãos, é errado o pastor usar a mesma mensagem em vários lugares? Não é errado. A gente vai trabalhar em tudo isso. Mas é por isso que eu falei para vocês que mais do que as estruturas, eu vou estar trabalhando aqui na essência, na teologia da homilética. Porque o que acontece, irmãos? O que nós fazemos como igreja é muito vivo. É muito vivo. A igreja é do Deus vivo. Nós seguramos um livro vivo. E o Espírito Santo fala conosco nos momentos mais variados. Ou seja, como tudo isso vai acontecer? E se a gente deixar tudo dentro de uma caixinha, a gente perde o melhor. Por isso que a experiência da igreja, da pregação, do pastorado, ela é uma dinâmica muito viva. E a gente tem que estar nessa entrega total o tempo todo, por quê? Porque podem acontecer coisas maravilhosas, como coisas dificílimas. E a gente tem que estar preparado. A gente faz o nosso melhor e naquela hora a gente vive aquela dependência santa. Por quê? Porque é o momento de Deus. O que vai acontecer? A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Tá bom, meus irmãos? Falei bastante, vamos lá. Vamos correr agora aqui. Vamos lá para os slides. A gente vai começar hoje nos slides. Vou abrir aqui para vocês. Joia. Vamos lá. Pastor Johnny, pode ler para nós? Homilética 1. Objetivos. Vamos lá. Ter conhecimento dos elementos de um sermão, confeccionar diversos tipos de sermões, adquirir dicas de púlpito e oratória e adaptar-se às solicitações dos convites. Você vê que os objetivos que a gente vai estar trabalhando aqui são esses. Parecem simples e óbvios, mas ao mesmo tempo eles não são tão simples. Eu acabei de pegar há pouco e mostrar para vocês um rascunho do pastor Davi quando ele estava no pregão. Daqui é a boleta da BMF. Ele fez o seu sermão no dia 28/2/98, ou pelo menos ele pregou essa mensagem. E ele anotou aqui. Que tipo de sermão é esse? Ao ler agora, eu vejo que é um sermão textual. É um sermão textual, onde tem elementos típicos desse sermão que foram importantes para aquela ocasião. Então, ter o conhecimento dos elementos de um sermão, se ele é um sermão bibliográfico, se ele é um sermão doutrinário, é fundamental. Confeccionar
diversos tipos de sermões é fundamental para a nossa habilidade e para aqueles que estão nos ouvindo. Dicas de púlpito e oratória. Irmãos, como eu falava há pouco no intervalo aqui com o Gil, nós não fomos treinados a falar em público. Nós não viemos, eu vejo aqui, pelo menos pelo que eu conheço de vocês, de famílias ricas, instruídas. Pode ver, há uma diferença muito grande de uma família que ela nasce no contexto de pobreza e de uma família que nasce num contexto de riqueza e principalmente de intelectualidade. Famílias que crescem com pais universitários, pais que já são profissionais liberais, a envergadura deles é muito diferente. O diálogo é muito diferente. O treino mental é muito diferente. Enquanto pais que são operários, que saem cedo, trabalham pesado, chegam tarde em casa, mal têm tempo de dialogar com os filhos, deixam a educação para o filho na escola, para que ele aprenda lá. Uma pessoa de classe média, ou pelo menos uma pessoa que já é de família formada, que monta o seu escritório perto de casa, ele tem mais tempo com o filho. O filho vai no escritório do pai, vai na clínica do pai, vê como o pai se comunica, vê o network daquela família. São pessoas formadas muitas vezes. O linguajar já é correto. A maneira de se falar, a maneira de argumentar. Ou seja, essa criança que é criada num lar pobre e essa criança que é criada numa classe média, ou pelo menos num lar bem instruído, é uma base muito diferente. Ele vai para o colégio, ambos vão para o colégio, ambos vão para a faculdade. Esse garoto, que já é de uma família, eu diria, universitária, ele já está lá na frente, na sua intelectualidade. Na hora que ele vai fazer uma estrutura de um pensamento, ele já fez a vida toda. Ele já se interage com pessoas, eu diria, de uma envergadura melhor, de um nível melhor. Então ele tem dicas de como falar em público, ele tem dicas de uma oratória que uma pessoa que saiu do chão de fábrica, que está fazendo a faculdade à noite. Está entendendo, irmãos? Como é diferente tudo isso? Por isso que a gente tem que ter cautela, até mesmo com os obreiros da igreja. Porque muitas vezes é um obreiro que agora ele está despertando para a vida do ministério. E aí a gente ridiculariza porque ele falou errado, ou porque ele não tem uma... Não, a gente tem que dar tempo ao tempo, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias no meio da igreja, pegando pessoas simples, levantando ela com dons. E essas dicas de oratória fazem toda a diferença, essas dicas do púlpito, de como se portar, de como se... Vocês vão aprender cada coisa, irmãos. Eu não sei se você já viu, tem pregador que encosta assim no púlpito e fica falando assim, encostado. Não estou dizendo que seja que a pessoa não possa, mas são dicas. Eu me lembro que meu professor de homilética dizia: não vá com uma gravata muito chamativa. Tem vezes que eu me lembro de um irmão que trabalhou comigo, ele era músico, e lá no pregão, de vez em quando ele ia com um terno pink, um terno verde-limão, entendeu? Então, nós no pregão brincávamos, zoávamos com ele, né? Que coisa é essa? Verde-limão? Está querendo, parecia um farol, sabe? Parecia um vagalume. Então, imagina um pregador que vai para o púlpito com um terno verde-limão, ou se não verde, aqueles verde chamativo, com uma gravata amarela. Irmão, ninguém vai lembrar do que ele pregou, vai lembrar do terno dele, vai lembrar da gravata, você está entendendo? Sapato, existem coisas que parecem bobeira, mas pode ver que quando a gente é treinado, a gente não comete certos erros, certos deslizes. Está dando risada, né, pastor? Lembrou de várias coisas, né? Não, esquece até falar que eu lembrei de um pastor que eu vi com o terno de oncinha e o sapato de oncinha. Eu falei, não acredito, mano. Você lembra? O que ele pregou naquele dia? Não faço nem ideia. É isso.
Pô, se ele foi treinado e quis chamar a atenção, ele conseguiu. Seguiu, é. Mas agora, e o principal? O que é o Pois é, principal? atenção É errada. o, é o pregador ou é a mensagem? Entendeu? É a Pois é. mensagem, não é o pregador. Não é o mensageiro. O principal não é o mensageiro, é a mensagem. Mas o terno de oncinha foi o destaque. Entendeu? Parece é o Falcão, né? O Falcão que gosta de aquele cantor, né? Chamar Então, atenção, girassol e exato. tarará. Quando é uma mulher, irmãos, a gente até releva, né? Que mulheres gostam de. Mas tem irmãs que muitas vezes vão parecendo aquela Carmen Miranda para a igreja, entendeu? Né? Frutas na cabeça, no pescoço. Exagera, né, irmãos? A gente tem que lembrar da descrição que Pedro diz para as mulheres e os homens também. Então, voltando aqui, parece bobeira, mas essas dicas, né, são importantes. E adaptar-se às solicitações do convite. Parece bobeira isso. Vamos lá, irmão. Casamento não é pregação de domingo. Culto fúnebre não é estudo de escola bíblica dominical. São coisas distintas. Pastor, você já fez casamento? Pastor Johnny? Já celebrei alguns. Alguns. Gil, já, já participou de algum casamento? Não. Parece bobeira, mas o primeiro casamento é um desafio. Eu me lembro como Não, hoje. nunca, Estava nunca fiz não. desesperado. Hã? Nunca fiz não. Casamento não. Não. O que me facilitou foi porque o meu primeiro casamento que eu celebrei foi de pessoas que já viviam juntas, que eles queriam se regularizar, então foi uma situação mais informal. Aí eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, aí depois eu fui para vamos dizer assim, para o meu primeiro casamento mesmo. Eu estava desesperado. Graças a Deus eu tive um pastor amigo lá do pregão, que ele me deu várias dicas, mas mesmo assim eu dei várias derrapadas, porque foi o meu primeiro casamento. Eu estava acostumado com o quê? Mensagem, aquela dinâmica da mensagem. Até hoje eu não quero nem ver a gravação daquele meu primeiro casamento. Só para vocês terem uma ideia, no meio da minha mensagem, enquanto eu pregava, as pessoas falavam, corriam, as crianças. Gente, por favor, silêncio. Fiz isso no meio do casamento. Eu que estava perdido, não eram eles, entendeu? E eu fiz isso, aí depois eu falei, meu Deus do céu, acabei com o casamento. Falei, agora já foi, já chamei a atenção, vamos embora. Mas olha só, é um dia de festa, são pessoas que não estão acostumadas a ir para a igreja, vai ter gente falando mesmo. Tem hora que você tem até que esquecer de quem está lá. Eu tenho que falar para os noivos, para os padrinhos, é o momento deles. Eu fui aprender isso depois das primeiras derrapadas. E culto fúnebre? A mesma coisa. E formatura? A mesma coisa. E evangelismo? São diferentes, irmãos. Evangelismo na igreja é uma coisa, evangelismo fora é outra coisa. Evangelismo numa praça é outra coisa. Ou seja, são várias dinâmicas. Parece simples? Parece. Mas são coisas diferentes que a gente tem que se adaptar. Né? Então, estão visualizando? Quem já pregou aqui em praça, ao ar livre? Já? Gil? Pregou também, Gil? Eu preguei assim, mas não gritando igual, mas evangelizando assim, Ombro a ombro. ombro a ombro. Não, eu estou falando assim numa praça mesmo, com microfone. Ah, não, aí não. Teve essa experiência, pastor? Tive no Gogó, né? Na época não tinha o microfonezinho lá, né? Aquela caixa. Foi até interessante o dia, porque meu irmão era corretor de imóveis e ele estava trabalhando próximo da praça que eu estava pregando. O Gil conhece bem a Praça da Igreja, o senhor certamente conhece também, Praça da Igreja ali. E aí o povo passou, aí foi avisar meu irmão. Seu irmão tá pregando lá na praça, lá, falando igual um doido. Você vê, ó, olha, você vê, parece bobeira, mas uma coisa é você falar na igreja, outra coisa é você falar na praça. Qual a reação das pessoas? É, Lá você está que nem um doido. exatamente. Você tem que estar pronto a esses feedbacks. É difícil. Eu tive a experiência de pregar no trem. Na nossa igreja, um dos irmãos que era obreiro era pregador do trem.
E ele começou a pregar no trem, ganhou várias pessoas, e todas essas pessoas foram para a nossa igreja. E eu doutrinei, eu formei esses obreiros, eles se tornaram líderes, e eles replicaram o mesmo trabalho do irmão. Então, os irmãos da nossa igreja tinham um trabalho no trem, com repercussão, com violão, e eles que cuidavam disso. Então, quando eles me viam, o pastor está aqui, eles me jogavam na fogueira. O nosso pastor está aqui. Eu falava, pelo amor de Deus, me deixa eu quieto no meu canto. Por quê, irmãos? Porque uma das coisas que eu mais queria para a minha vida era pregar nas praças, mas Deus não me separou para isso até agora. Eu fui para o seminário achando que eu seria um evangelista, um missionário. E eu sonhava em ser um pregador de praça. Mas nunca essas coisas não afloraram naturalmente, como é o dom de Deus na nossa vida. Pouco tempo depois da minha formatura do seminário, Deus me colocou numa igreja, me deu o dom pastoral e estou aqui, cuidando de igreja e pregando para quem? Formando obreiros. Então, as minhas ovelhinhas falavam assim, não, nosso pastor tem que pregar. E aí eu falava, tá bom, eu vou pregar, mas me deixa. Mas pastor, não é vergonha, irmãos. Por exemplo, quando eu pregava no trem, foi ainda no trem velho. O que eu me lembro era o... Irmãos, era um desespero para mim, porque eu Porta preciso do aberta, feedback. pastor. Porta Porta aberta. aberta. Qual que é a questão, gente? Não é porque eu não sabia o que pregar, mas para mim, a minha mensagem, eu preciso do feedback, da atenção. Não é à toa que eu leciono. E eu leciono para quem? Eu leciono em seminário, eu leciono para pastores, eu formo obreiros. Eu não sou um professor de classe de colégio que as pessoas estão perdidas ali. Isso me deixa louco. Se as pessoas estão perdidas, olha o que eu fiz no casamento. Isso me aterroriza, entendeu? Porque o feedback, para mim, ele é fundamental. É o meu método de ensino, dentro do dom que Deus me deu. E pregar no trem em movimento foi uma loucura. Então, eu preguei algumas vezes, aí depois eles entenderam que é. Falei, gente, Deus me formou para pastorear vocês, para treinar vocês, para que vocês. E aí, quando eu vi eles pregando, irmãos, eu falava, meu Deus, coisa linda, coisa linda. E quando eu ia pregar, eu falava, mas nem eu aceitei Jesus, tá entendendo? Então, a gente tem que saber aonde Deus nos põe. Não é que Deus não me usou, mas eu tenho que realmente reconhecer que quando eu estou num púlpito, quando eu estou numa sala de aula, é diferente. Quando eu estou num ambiente onde as pessoas me dão feedback, é diferente. Quando eu estou na praça, até o momento ainda não foi o momento que Deus quis me usar ali. Se chegar essa hora, eu vou saber. Mas é interessante isso, né, irmão? Você vê, parece bobeira, mas pregar, é que nem eu preguei lá em São Miguel, na Praça do Forró. Fui convidado, certa ocasião, para uma cruzada e preguei na Praça do Forró. Foi bom, me dediquei, mas, irmãos, já tive várias experiências, mas é diferente. Por quê? Porque são ocasiões, sabe quando Deus te separa para algo? Eu sei de uma coisa, Deus me deu o dom pastoral e deu o dom de ensino. Me permite formar obreiros. Modéstia à parte, quando eu termino muitas aulas aqui, meus filhos perguntam, e aí, pai, como foi hoje? Meu filho, a aula foi muito legal. E assim, eu fico feliz por isso, porque não importa se é na praça, se é numa aula, se é numa igreja, no trem, é onde Deus te separa. É isso que a gente tem que ter como certeza. Porque cada contexto da mensagem, ele é diferente. Ou seja, a gente tem que saber se adaptar a cada solicitação de cada convite. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aí? Tranquilo? Amém. Tranquilo? Amém. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. O conteúdo, né? Pode ler para nós, Gil? Conteúdo: introdução, definição, conceitos, elementos do sermão, estruturas de sermões, tipos de sermões, confecção de sermões, que é o temático, confecção de sermão textual, 2 textual, confecção de sermão 3 expositivo, ética de púlpito, dicas de oratória, apresentação de sermões. Ou seja, aqui é o que a gente vai estar tratando durante algumas semanas, tá bom?
Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Tranquilo, pastor. Tranquilo. Material, né? Aqui é o material que o pastor que preparou esses slides, ele achou por bem, né? Pasta de assuntos, pasta de sermões ou sermonário, né? Antigamente se usava ou uma pasta, ou um caderno, ou um fichário que você ia anotando seus sermões, dando ali em cada tópico, né? Colocando ali, é como se fosse num fichário, né? O que mais que você precisa para poder construir o seu sermão? Seu dicionário, chave bíblica, um livro de cada matéria, esboços pessoais, esboços do espírito. Dando ideia é o seguinte: se você quer construir sermões, você precisa ter o mínimo de coisas para você poder estar construindo ele, como uma chave bíblica, como um dicionário bíblico, como livro de cada matéria, no sentido assim, se eu vou falar sobre perdão, eu preciso ter materiais também que falem sobre perdão. Se eu vou falar sobre o Evangelho de Mateus, eu preciso ter outras ferramentas que tratem desse assunto, para poder estudar sobre ele. A grosso modo é isso. Então, aí aqui ele vai dar vários livros, Pastor, indicação, pois não. o que ele chama de chave bíblica? Seria as concordâncias? Seria as concordâncias. Tá. Seria as concordâncias. Chave bíblica, lembra que nós até comentamos na aula passada, antigamente a gente chamava de chave bíblica, porque hoje em dia você tem o acesso da tecnologia, que você está querendo uma palavra, você busca rapidamente, né? Antigamente não existia isso, né? E é bom que a gente nunca perca também, diria, o conhecimento mais rústico, que amanhã pode acontecer alguma coisa na tecnologia e a gente precisar das coisas mais rudimentares, né? Então a chave bíblica era praticamente como o dicionário, como a concordância, essas ferramentas, né? Para a gente poder estudar, compreender melhor aquelas palavras e aqueles assuntos. Bom, e aqui tem uma bibliografia básica que ele passa, que ele indica, né? Por exemplo, irmãos, Como Preparar Mensagens Bíblicas, aqui do James Braga, foi o primeiro livro que eu usei para dar aula de homilética, quando eu dei aula de homilética lá em 99. Uma das minhas primeiras matérias que eu dei aula no seminário foi de homilética. 99. E o James Braga foi o livro que eu usei, Como Preparar Mensagens Bíblicas. Inclusive, ele deve estar por aqui, eu não achei ele agora, ou alguém, ou algum abençoado tomou posse do meu livro. E aí eu vou orar para queimar a mão dele quando eles pegar o meu livro e falar, tenho que devolver para o pastor Rai, porque eu não achei o livro do James Braga. Você acredita? A gente empresta, os irmãos tomam posse da bênção. Né? Vou falar. Por isso que eu falo que eu vou orar para queimar a mão, para eles lembrar que tem dor nesse livro. Não precisa queimar, não. É só um foguinho santo. Né? Para devolver. Né? Livro para nós, irmãos, guardem isso, não são apenas livros, patrimônios. Ó, Gil, um livro como esse, um ativo intelectual, assim como uma ação. Quando você compra, você se torna sócio daquela empresa. Livro, você se torna sócio do intelecto do autor, e compartilha. E não é só sócio, mas você se associa ao autor. Quanto vale um livro? Deixa eu até falar uma coisa para vocês aqui sobre esse livro. A editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Leiam tudo da editora PES, irmãos. Leiam tudo. Para mim, uma das minhas melhores editoras. É fantástico. Eu estava lá na galeria, 24 de maio, juntamente com o Bill. Bill é o dono da editora PES, o inglês. E eu fui comprar alguns livros de Spurgeon e do Martin Lloyd Jones. Mas, se não me falha a memória, foi Lições aos Meus Alunos. E eu cheguei para o Bill e disse assim, Bill, quanto vale esse livro? Aí ele pegou, ele falou, qual? Lições aos Meus Alunos? Volume 1? Quanto vale? E aí ele disse assim, aí ele pegou da minha mão e disse assim,
esse livro vai uns $50 mil. Aí eu, pelo amor de Deus, $50 mil. Aí ele fez assim para mim, você perguntou quanto vale, não quanto custa, quanto eu vendo. Entenderam? Quanto vale as lições de Spurgeon? Vale muito, irmão. Vale muito. Vale muito. Quanto vale uma aula no seminário? Vale muito. Quanto vale uma mensagem que somos ministrados na igreja? Vale muito. Quanto custa aquela aula no seminário? Quanto custa aquela mensagem? Ou seja, o salário do pastor, a prebenda pastoral. Custa muito pouco pelo que a gente recebeu. Está entendendo? Quanto vale? Quanto vale um livro? R$30, R$50, R$100. Ou melhor, quanto custa um livro? R$30, R$50, R$100. Custo da impressão, da editora e tal. Quanto vale as lições daquele material? Do Karl Lacker, vale demais. Tem preço. Martin Lloyd-Jones, vale demais. Esse livro, irmãos, eu li ele durante quase 2 anos. Na realidade, não é esse mais. O meu estava todo riscado e rascunhado. Eu emprestei para o irmão, ele rascunhou mais, ele acabou perdendo e eu acabei, infelizmente, ele não me devolveu. Aí ele comprou outro para mim. Mas eu queria o meu. Eu rascunhei. Esse livro eu li durante 2 anos consecutivos. 2 anos, irmãos. Os irmãos olharam para mim e falaram, você não acabou de ler? Eu falei, não, eu estou lendo de novo. Não acabou de ler, estou lendo de novo. Você já não leu? Eu li, mas estou lendo de novo. Por que eu fiz isso, irmão? Porque é de uma riqueza extraordinária. Cada lição que você tem com o Lloyd-Jones é uma coisa inédita. Por exemplo, quando eu disse para vocês que no módulo anterior, eu sorri de um aluno enquanto ele pregava, eu não poderia ter feito aquilo. Ou quando eu disse para vocês que muitas vezes eu erro no meu improviso, eu lembro de Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones disse que um sermão é como você montar num cavalo. Se a sela está frouxa, mais cedo ou mais tarde, você pode cair. Se o cavalo é arredio, você está perdido, você vai cair. Se o tema é difícil, você vai cair. Mas, de repente, você pode até não cair. Martin Lloyd-Jones nos dá dicas e orientações magníficas. Por exemplo, irmãos, quantas são as vezes, eu particularmente, já que eu tenho uma característica mais de ser espontâneo, eu estou muitas vezes pregando e me vem frases, me vem ideias na hora que eu estou pregando. Eu simplesmente falo, mas não estava no meu esboço. Depois da minha mensagem, eu vou lá e tomo nota daquilo. Então, para mim, isso são presentes de Deus. Martin Lloyd-Jones diz que são presentes de Deus no púlpito. Que Deus nos dá para a gente abençoar as pessoas. Olha que fantástico. Quanto vale isso? Vale muito. Então, quanto custa um livro? Quanto custa uma aula? Quanto custa uma palestra? Custa muitas vezes aquele preço que a gente pagou. E quanto vale aquilo? Pode fazer toda a diferença na nossa vida. Então, um livro, ele é um ativo, é um patrimônio. Bom, tá entendendo porque eu falo para queimar a mão? É ativo, irmão, é ativo. Voltando, vamos continuar lá. Vamos lá. Agora a gente vai trabalhar sobre o termo, né? Homilética. Vem do grego homiléticos. É a junção de homilein, que é estar em companhia de, mais homilos, assembleia. Eu estou na companhia da assembleia. É o homiléo. Em resumo, homilética é a ciência e a arte da pregação religiosa. Construção, preparação e transmissão. Lembra do módulo anterior de hermenêutica? É a ciência e a arte. Interessante, né? Então, homilética é ciência, porque tem a parte técnica, mas tem a arte, que é a maneira em que eu me posiciono, que eu falo, que eu me apresento, que eu me direciono às pessoas, que eu coloco a minha voz, a minha entonação.
Eu levo as pessoas ao drama, ao choro, à emoção. Então é arte também. Podem ver que, se nós pegarmos aqui, eu não sei se vocês já viram, que tem pessoas no YouTube que leem os sermões de Spurgeon. Já notaram? Já viram? Não? Já. Depois procurem lá, sermões de Spurgeon. Tem E um aí vai pastor ter. carioca que faz muito isso aí. Hã? Pastor carioca faz muito isso aí, esqueci o nome dele. Então, esse pastor, ou vários pastores, o que eles fazem? Eles ficam lendo o sermão de Spurgeon. Agora, será que era assim que Spurgeon falava? Entendeu? Vamos imaginar Cid Moreira lendo o sermão de Spurgeon. E aí? Já mudou? Mudou tudo. Não é uma delícia ouvir o Cid Moreira, por exemplo, ler a Bíblia? Irmãos, é uma voz, é uma entonação, é aquilo que eu falei, Gil e pastor Johnny, do treino. O treino de uma pessoa. Estão entendendo, irmãos? O treino. Uma leitura treinada e uma leitura destreinada. Quando nós lemos de forma, eu diria, depois de um treino, é diferente de uma leitura comum. Quando nós lemos até para nós mesmos, uma leitura rápida, a gente não observa certas coisas, mas quando a gente lê com muita atenção, é diferente. Então, quando eu falei do Cid Moreira, ele lendo o sermão de Spurgeon, ficou um negócio extraordinário. As entonações, o drama, o fundo musical. Então, como que era Spurgeon pregando? Ah, irmãos, eu amaria ver isso. Amaria. Eu acho que eu iria ser um assíduo. Se Spurgeon estivesse nos nossos dias, eu ia ser um assíduo nas mensagens de Spurgeon. Que devia ser uma coisa extraordinária. E quando ele foi chamado de príncipe dos pregadores, não é que não existiram grandes pregadores. É porque de todos os que já existiram, ele se destacava. Guardem isso, irmãos. Karl Lacker, quando ele fala que o pregador ele tem que gastar muito tempo para pregar a sua mensagem, isso nos desafia. Se um pastor existisse apenas para pregar as mensagens dele de púlpito, já seria bom demais. Eu sei que parece bobeira, né? Quando a gente fala isso para a igreja contemporânea, se o pastor estudasse a semana toda só para chegar lá no domingo e pregar uma mensagem, parece que o pastor não fez mais nada na igreja, não é? Sejamos honestos. Você entende? Olha como nós temos tratado o púlpito hoje. Porque o pastor ele tem que administrar, tem que cuidar da tesouraria, tem que visitar, tem que cuidar dos ministérios, tem que ganhar um dinheirinho fora. Mas pense comigo, vamos pensar no mundo ideal. Qual é a maior função pastoral? É a pregação. Se o nosso pastor, o pastor de vocês, ganhasse simplesmente para ficar na igreja estudando a semana toda para chegar lá e pregar uma mensagem poderosa, estaria muito bem pago a prebenda dele ou não? Sim ou não? Merece mais. Merece Mais. mais. E você, Gil? Eu acho que estaria muito bem pago. Mas você percebe que, ao mesmo tempo que a gente que está aqui nos seminários tem a compaixão do pastor, porque a gente sabe o quanto é difícil pregar uma mensagem. Então, pois é, e é um desafio, né, pastor? Aquilo que o senhor chegou a falar para nós, módulos atrás, sobre tudo, embora a gente tenha as raízes, mas cada sermão é um novo sermão. Então você literalmente praticamente começa do zero. É como se fosse um vendedor, né? Virou o mês, começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Exatamente. Agora, pensa assim, pastor Johnny e irmão Gil. Vamos sonhar que isso não é utopia. A nossa igreja vai chegar a um ponto de amor tão profundo a Deus pela palavra,
E aí eles vão dizer para nós, não, pastor, não faça visitas, somente aquelas extremas. Não gaste muito tempo no aconselhamento, somente aqueles que realmente precisarem extremamente. Gaste tempo estudando, orando, para subir no púlpito e pregar para nós. Parece uma utopia isso. Por quê? Porque hoje o pastor, ele é mais visto como o quê? Como um grande administrador. Como um grande administrador de prédio, de shows, de finanças. Sendo que essa não é a função principal dele. A função principal dele é o quê? É levar o quê? A palavra, que é a água de Deus, que purifica a igreja. Mas muitas vezes a igreja, e aqui fica uma crítica, ela não é apaixonada pela palavra. Qual é o nosso dever? Levar a igreja a ser apaixonado pela palavra. E a gente se esmerilhar ao máximo. E sonhar com que essa realidade chegue entre nós também. Porque, irmãos, não é querendo falar, mas é muito difícil pregar. Vocês sabem disso. Esses dias eu conversava com os obreiros, eu chamei eles para pregar. Eles falaram, não, de boa, pastor. Eu falei, não, tranquilo. Aí eu reuni eles e falei assim, ó, daqui uns dias vocês vão ver que vai dar exaustão. Bom, domingo agora, inclusive, meu irmão chegou para mim e falou, pastor, não me põe mais na escala, não. Dias? Pastor, eu estou sem cabeça. Eu falei, não é só uma aula, é um embate espiritual. Subir num púlpito, você luta contra as trevas. São corações que estão sendo atraídos pelo mal. Não é somente uma informação intelectual, é uma batalha espiritual. Olha os dilemas que o pastor vive. Por isso que a igreja, quando ela é apaixonada por Deus e pela palavra, ela ora pelo pastor, jejua pelo pastor, ela apoia esse trabalho pastoral. Por quê? Porque é muito mais do que uma administração. Já depois a gente vai estar trabalhando sobre várias coisas e na matéria teologia pastoral eu vou trabalhar muito sobre essa questão da vocação pastoral. Não vai dar para a gente trabalhar aqui, mas a grosso modo o pastor ele tinha que ser tratado a pão de ló, como diz Paulo. Quem serve na igreja, cuidando do rebanho e ensina, e aquele que ensina deveria receber honorários dobrados. Irmão, não é querendo falar, mas essa função aqui de treinar obreiros é muito elevada. Se eu treinar vocês mal, eu faço vocês se tornarem heréticos. Se eu treinar vocês adequadamente, vocês viram labaredas de Deus na terra, ministros. Ou seja, quanto vale e quanto custa? Vocês estão entendendo? Por isso que a gente tem que sonhar com isso, com uma igreja apaixonada, uma igreja que valoriza o púlpito, com uma igreja que zela. Por isso que eu disse para vocês que eu amei esse livro, porque esse livro ele vai trabalhar muito na ideia do quê? De que púlpitos poderosos geram igrejas poderosas. Fantástico. Eu acredito nisso. Eu acredito que ainda a gente vai ter cada dia púlpitos mais poderosos. E igrejas fortes que amem a palavra. Bem? Joia, meus irmãos. Amém. Então, essa definição aqui é a ciência, a arte da preparação religiosa. Homilética não é pregação, não é oratória. Oratória é para qualquer área. Homilética é específico para a igreja. Sermão é uma coisa específica da igreja. Ela está dentro de construção, preparação e transmissão. Tá bom? E aqui, vou parar aqui a gravação. Tá bom? Tá dando tempo. Beleza? Tem alguma dúvida? Não, ok. Tranquilo? Tranquilo, pastor.